Mais 2 semanas do desafio concluídas, ao todo 22 dias se passaram. Antes nós estávamos caminhando do início ao meio e agora do meio ao fim. Ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa já deu certo e muita coisa ainda precisa ser ajustada. Bora acompanhar como que foram essas 2 semanas? Olá, para você que está chegando agora, muito prazer, meu nome é Sábila Siqueira, eu sou confeiteira e proprietária da Chocoper Doceria, a melhor doceria delivery de Pradópolis, interior paulista. Há 22 dias atrás, eu criei o desafio de 40 dias. Esse desafio é para que eu conseguisse voltar com a minha doceria e colocar ela nos trilhos, reestruturando em várias partes. Então, as metas que eu defini foi faturar R$ 6.000, alcançar 160 clientes, coletar 56 feedbacks e produzir 120 conteúdos, fora os conteúdos do desafio como esse que você está vendo. Nas minhas outras redes eu compartilho diariamente em vídeos curtos como está sendo todos os dias do desafio. E aqui no YouTube eu me comprometi a trazer um vídeo semanal mostrando como que foi o resumo da primeira semana, da segunda semana e da terceira semana. Inclusive, o vídeo da primeira semana já está disponível aqui no canal. Eu te aconselho pausar esse vídeo nesse momento, assistir a semana 1 e depois voltar aqui para entender melhor sobre a semana 2 e 3. Mas agora vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês. A intenção era que fossem vídeos separados, mas como eu não consegui gravar a semana 2 anteriormente, eu vou trazer a semana 2 e 3 juntos nesse mesmo vídeo aqui. E a intenção é trazer para vocês o que mudou desde a primeira semana, quais são os próximos passos e também responder pergunta de vocês que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. Eu comecei a semana 2 muito feliz e com a energia lá em cima, porque eu consegui fazer a minha primeira compra em atacado e loja grande para confeitaria, que eram os lugares que eu costumava frequentar quando a Chocoper operava ali todos os dias o delivery antes da minha pausa. Então eu fiquei muito feliz quando eu voltei para essas lojas, porque eu senti de novo aquela sensação gostosa de que tudo tá acontecendo, de que as coisas estão dando certo, de que tá tudo prosperando e tudo vai caminhar muito bem. Então eu já comecei a segunda semana com o pé direito, o pé na porta, eu diria, muito feliz e empolgada para já começar a produzir. Então eu já fui lá, já fiz minhas compras, mostrei lá nos stories também, compartilhei até esse sentimento que eu tive aí de felicidade muito grande por estar voltando a esses grandes lugares e grandes fornecedores que eu já tinha antes da Chocoper parar. Foi uma sensação de progresso muito grande logo após a primeira semana. Imagina, você começa a primeira semana com um sabor de bolo gelado e o que você tem no estoque. E de repente, na segunda semana, você já consegue ir em lojas grandes, fornecedores que você já conhece e já fazer uma compra consideravelmente grande. Foi uma sensação maravilhosa que eu senti ali naquele dia. As principais ações que eu fiz na segunda semana foi trazer novos sabores e produtos para o cardápio. Então eu comecei a primeira semana com um sabor de bolo gelado e aí depois eu consegui avançar para as coxinhas e trazer algum outro sabor de bolo. Na segunda semana eu mantive esse cardápio porque eu quero manter esses produtos no cardápio da Chocoper. Então eu mantive esse cardápio e acrescentei os brownies supremos, que foi um sucesso. Já tava namorando esses brownies há um tempo nos Instagrams da vida aí, e aí eu tava muito curiosa para fazer, testar, ver como que é. E os pairs amam o brownie da Chocoper, então eu já tinha em mente ali de que ia ser muito bom. E aí trazer eles na segunda semana foi um sucesso absurdo e eu fiquei muito feliz com isso. As principais ações que eu fiz então foi essa questão de estoque, conseguir fazer uma boa compra e também trazer esse novo produto para o cardápio para conseguir deixar ele um pouquinho mais completo com o que eu tinha em mãos. Inclusive, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma seguidora que ela falou assim que o que ela mais estava admirando e o que ela mais está admirando do desafio é que eu estou trazendo novos produtos, mas aproveitando o que eu tenho em mãos. Então, por exemplo, esse Brownie Supremo, ele é um produto que eu não preciso de uma embalagem super personalizada, algo muito específico. Não, eu já consigo usar o que eu tenho no meu estoque. Então, eu tinha, por exemplo, a hamburguera, aquela TH02, não sei se vocês conhecem. Então eu já tinha a hamburguera, já tinha o papel manteiga, que é o que eu coloco ali embaixo do brownie. Eu só precisava fazer o brownie, rechear e colocar ali para vender. E esse, inclusive, é um dos intuitos do desafio. Mesmo que eu traga novos produtos, a intenção é que eu consiga aproveitar ao máximo o que eu já tenho em mãos, sem precisar fazer grandes compras, comprometer demais o meu financeiro, até porque quanto mais eu me comprometo financeiramente,
mas eu vou me prejudicando ali na frente, ainda mais por estar em um recomeço. E além disso, também eu trouxe outros sabores de bolos gelados. Então eu trouxe sabor de ninho com abacaxi, com poucos tipos de produto, por exemplo, bolo, brownie e coxinha. São 3 produtos, mas eu consegui trazer uma grande variedade deles. No Supremo Brownie eu tenho 3 sabores, nos bolos gelados eu tenho acho que 7, se eu não me engano. As coxinhas e as bebidas também, que eu fui lá, comprei alguns refrigerantes para poder deixar disponível no cardápio. O que deu certo e o que não deu muito certo nessa segunda semana. O que deu muito certo foram as coxinhas, os brownies e os bolos gelados. Eles tiveram uma saída, assim, excelente, eu fiquei muito feliz com isso. Apesar de ser poucos produtos, eu consegui trazer uma boa variação e isso deu muito certo nas saídas dos produtos. Então, teve um volume de pedidos ali e pedidos variados. Muitos clientes pediam muitos bolos, outros clientes pediam um brownie, outros pediam 4, 5 coxinhas. Então, eu consegui ter vários tipos de vendas aí e aproveitando quase que 100% de todos os produtos. O que não deu muito certo, eu não diria nem que não deu muito certo, mas é uma consequência. É a questão da produção. Esses produtos, bolos gelados, brownies, coxinhas, são produtos que eu consigo trabalhar com congelamento. Só que eu não tenho um freezer ainda. É uma conquista que eu quero trazer para a Chocoper, mas que ainda eu não possuo. Então, acaba que os produtos precisam ser muito frescos, porque eles acabam tendo uma perecibilidade maior por ficarem armazenados somente na geladeira. Então, o que não deu muito certo foi a questão da produção. Eu, consequentemente, fiquei muito cansada porque eu fechava, ia no mercado, comprava as coisas, produzia, e você fica ali naquele ciclo. Com a minha primeira compra grande, que foi na segunda-feira, no início da semana, eu não precisei ficar fazendo tantas recompras, igual na semana 1. Mas, ainda assim, acaba sendo bem cansativo. Você fechar o delivery, cuidar ali do seu administrativo, fazer uma gestão financeira, controlar o seu estoque, deixar tudo em ordem, e aí depois você já ir lá e já produzir. Então, se você trabalha com congelamento, isso acaba sendo, você consegue fazer uma produção maior e você consegue estocar mais produtos e ter uma rotatividade grande sem tantos problemas. O que não é ainda o meu caso, porque eu não tenho um freezer para congelamento. Eu consegui resolver um problema graças a um financeiro muito bem controlado, que é a questão do estoque. Então eu consegui fazer um estoque muito bom já para essas próximas semanas. Só que eu ainda não tenho freezer, então a minha produção precisa ser muito fresca, o que acaba que eu preciso retornar à cozinha para produzir mais vezes do que eu retornaria se eu pudesse trabalhar com congelamento. Um aprendizado marcante que eu tive na semana 2 foi a questão do network. Sempre, sempre, sempre façam networking. Eu sei que muitas pessoas falam sobre isso e às vezes a gente fica, mas o que é network? Networking, bem dizer assim pra você, de uma forma bem resumida assim, é você se conectar com o máximo de pessoas que você conseguir. Ao longo desses anos, eu fiz muitas amizades. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, o que facilita também, mas ao longo desses anos eu fiz muitas conexões com pessoas de antigos trabalhos, de faculdade. Eu fiz muitas amizades na faculdade também. Eu fiz amizades nos 2 últimos trabalhos que eu tive. E consequentemente, essas pessoas, algumas são daqui, da minha cidade, Pradópolis, interior de São Paulo, outras são de Ribeirão Preto, que é uma cidade que tem muito próxima daqui. E ter feito networking há anos atrás com essas pessoas e acabar nutrindo também esses relacionamentos, me possibilitaram vendas lá em Ribeirão. E você não ter vergonha de oferecer os seus produtos, de mostrar o quanto é bom, de contar a sua história, porque essas pessoas, elas me conhecem e, consequentemente, elas conhecem a Chocoper também, porque eu sempre falei muito da Chocoper para elas. Algumas até acompanharam a Chocoper bem do início ali. Então, eu nunca tive vergonha de falar sobre o que eu faço, mostrar o meu trabalho, tudo que eu faço, o carinho que eu tenho. E justamente por não ter essa vergonha e criar essa conexão com essas pessoas, foi o que, querendo ou não, me possibilitou ir para Ribeirão vender para eles. Então, pensa, aqui na minha cidade, uma cidade pequena, e às vezes eu acabo tendo um número de pedidos que não é muito grande. Mas, nessas 2 semanas que eu fui, em um dia eu tive 13 pedidos só lá. E no outro dia, se eu não me engano, acho que eu tive 8 pedidos.
E aí ainda eu volto para Pradópolis e atendo aqui no mesmo dia, então pensa, o quanto isso não acaba, o quanto isso acaba ajudando ali no faturamento e também no conhecimento da marca, porque essas pessoas me divulgam lá. E se um dia o Chocopar chegar a pisar em solo Ribeirão Pretano, já tem pessoas que conhecem a marca lá e, enfim, networking é vida, façam networking. Um outro marco também na semana 2 foi, se eu não me engano, acho que no dia 11, que eu tive 7 pedidos. Não foi o máximo de pedidos que eu tive desde o início do desafio, se eu não me engano, teve um dia que a gente bateu 11 pedidos, fora Ribeirão. Porque eu comentei aqui com vocês que teve alguns dias que eu atendi Ribeirão e Pradópolis. Mas teve um dia que eu atendi só Pradópolis e teve 11 pedidos, se eu não me engano. Então esse foi o nosso recorde. Só que nesse dia, que eu considero marcante, que eu tive 7 pedidos, eu considero marcante porque assim que abriu, saiu 2 pedidos, aí eu aceitei esses pedidos e já fui separar. Em seguida já saíram mais 2. Na primeira hora de atendimento. Então assim, eu fiquei super feliz e aí me deu uma sensação muito boa de assim, cara, a Chocopar tá voltando, as pessoas estão voltando a conhecer. As pessoas estão voltando para Chocopar. Finalizamos a semana 2 e aí já entramos na semana 3. E agora eu vou contextualizar vocês como que foi essa semana 3, que acabou de se encerrar. E assim, eu estou muito feliz e empolgada para iniciar a semana 4. Começando por onde eu senti evolução na terceira semana. Eu posso dizer que eu senti muita evolução nos conteúdos. Eu tenho as metas de conteúdos, postar 90 stories e 30 posts no feed, se eu não me engano, agora eu não lembro muito bem os números. E a meta de stories eu já bati e estou quase concluindo a meta de posts. Mas eu senti uma evolução no conteúdo estratégico. Porque eu posto muitas coisas. Se você me acompanha lá no Instagram, você me acompanha diariamente, sabe? Eu movimento muito o Instagram. Só que alguns conteúdos são mais espontâneos. E dificilmente eu trago alguns conteúdos mais estratégicos, assim, por exemplo, vou fazer esse conteúdo para isso. É um ponto que eu preciso melhorar. Mas eu senti essa evolução. Eu consegui trazer alguns conteúdos mais estratégicos e mais voltado para o público local. Então, na minha comunicação, eu trouxe mais você que é de Pradópolis, público pradopolense, essas coisas, porque tem muitas pessoas que me acompanham no Instagram e às vezes eu sinto que pode ser que algumas pessoas daqui da cidade passam pelo meu perfil e passam despercebido, porque às vezes pensa que é de outro lugar. Quais foram os novos desafios que surgiram aí nessa terceira semana? Não é um desafio muito voltado para a área da Chocopar. Um desafio mais voltado para a área da Chocopar eu já comentei aqui, que é a questão da produção, trabalhar com congelamento, enfim. Mas um desafio que surgiu aí nessa terceira semana foi a minha metodologia. Para quem não sabe, eu lancei a minha metodologia de gestão financeira para confeiteiras, que é um método PER. Ele é uma metodologia de gestão financeira voltada para confeiteiras, independentemente do tempo de atuação. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E é toda a gestão financeira que eu faço dentro da Chocopar. E embora seja muito positivo lançar essa metodologia, querendo ou não, eu trago o desafio, porque eu gosto de entregar excelência em tudo que eu faço. Então, lançar essa metodologia me traz uma responsabilidade a mais e um comprometimento de excelência a mais, o que acaba trazendo um novo desafio por conciliar isso com a Chocopar. Inclusive, eu já tenho minha primeira aluna, eu estou muito feliz, dando suporte para ela, tudo que ela precisar, vou estar disponível no tempo que ela estiver ali dentro da metodologia. Os mais marcantes que eu tive na terceira semana foi o lançamento da metodologia, trazer ela, deixar ela pronta. Para quem assistiu os outros vídeos aqui do canal sabe também o comprometimento que eu estava tendo com essa metodologia. E além disso também foram os feedbacks que eu recebi. Sabe aqueles feedbacks que não é um feedback assim, ai, amei, estava incrível. Esses feedbacks são maravilhosos também, mas aqueles feedbacks profundos mesmo, de textão, da pessoa falar, cara, eu provei isso daqui e eu já tinha comido isso e não tinha gostado tanto, e aí eu comi o seu e foi maravilhoso. Então, assim, eu recebi muitos feedbacks nesse sentido, fiquei muito feliz, eu amo esses feedbacks textões, assim, é maravilhoso. E além disso também, eu recebi uma cliente que não é de Pradópolis, uma cliente de Guaripa, que é uma cidade próxima de Pradópolis também. Ela me mandou mensagem falando que me acompanhava pelo TikTok
Ela tinha muita curiosidade de provar os doces. E na primeira oportunidade, inclusive a cestinha. E na primeira oportunidade que ela teve de estar aqui em Pradópolis, ela já fez o pedido, pediu a cestinha, amou, aprovou. E isso me deixou muito feliz, porque mostra o quão sem limites a Chocopé é. Desde Ribeirão, Pradópolis, Guaíba, enfim, região toda aí, se prepara que a Chocopé tá chegando. Bom, então esse foi o andamento dessas 2 últimas semanas no desafio, e agora eu quero trazer para vocês quais são os passos que eu quero trazer, o que eu preciso melhorar, como tá o andamento das metas. São 3 semanas para o desafio se concluir e já se passaram 3 semanas. E dessas 3 semanas o andamento nas nossas metas foram, eu vou estar olhando aqui para a tela do meu computador para falar para vocês. Faturamento, avançamos 50,4%, então temos basicamente metade do faturamento atingido, de acordo com o que estipulamos no início do desafio. Feedbacks, 39,3%, ou seja, de 56 feedbacks, alcancei aí 39,3% desse número. Stories, 191,1%. Sim, eu estou postando muitos stories mesmo. Eu adoro postar stories lá no Instagram, então assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei que eu ia postar só 90. E esses números de posts e stories eu não considero do desafio. Posts e stories que eu posto mais voltados assim para desafio, eu não considero dentro dessa meta, tá? Posts, avancei 83,3% e clientes 32,5%. Então, qual que vai ser o meu foco para essas próximas semanas? Eu vou focar na produção de conteúdo mais estratégico e local, voltado para a área de Pradópolis mesmo, assim, para atrair mais clientes, trabalhar ali na meta de alcance de clientes e, consequentemente, também coletar mais feedbacks. E agora eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram sobre o desafio. Se eu olhar para cá é porque eu estou olhando para o computador, tá? Começando pela pergunta da Beatriz. A Beatriz perguntou: a coxinha de frango já existia ou você criou ela para o desafio? A Bia pediu a coxinha de frango e ela ficou apaixonada na coxinha. Então acho que ela tá assim, meu Deus, como que você criou essa beldade? A coxinha de frango, ela já existia assim no cardápio da Chocopé e ela sempre vendeu muito bem. Então, na primeira oportunidade que eu tive de voltar com ela para ajudar na saída dos produtos, eu voltei e deu muito certo. Então, sim, a coxinha de frango, ela já existia no cardápio, ela já era maravilhosa desse jeito que ela é. E ela vai continuar sempre conquistando aí o coração dos nossos pairs. A Jess Amorim perguntou: como se manter animada todos os dias? Jess, não tem como. Eu sei que lá, diariamente, nas outras redes, eu compartilho o dia a dia, mostro minha empolgação, mostro como tá sendo, mas eu não quero que vocês esqueçam de que isso são recortes, tá? Não faz sentido nenhum a gente ficar expondo nossas fragilidades, até porque a gente sabe que muitas pessoas que acompanham a gente, elas não acompanham a gente porque quer o nosso bem. Eu tento trazer o máximo da realidade aqui para vocês, confeiteiros que me acompanham, mas algumas coisas não faz sentido a gente compartilhar. Só que eu quero que vocês entendam que eu tenho sim os meus momentos difíceis e não pensem que nesses 22 dias que se passaram de desafio foram 1000 maravilhas, que eu acordei todos os dias assim, super empolgada, eu vou fazer acontecer, sorrisão no rosto. Não, tiveram dias assim, inclusive na semana 2 ou 3, agora eu não lembro muito bem. Teve um dia que foi muito difícil pra mim. Eu chorei ali, sabe? Enfim, né? Porque, querendo ou não, não é fácil, a gente tem que se desdobrar muito para fazer as coisas acontecerem, e isso não é um ponto negativo, mas é uma coisa que não faz sentido eu compartilhar. Mas entenda, todos os empreendedores têm as suas dores e não é fácil, embora você acompanhe e veja eu fazendo, saiba que existe muita dedicação da minha parte, muito estudo, muito esforço, muito empenho e principalmente disciplina em fazer o que se faz, porque terão dias que não vai ser 1000 maravilhas, mas mesmo assim você precisa continuar. Existe uma frase que ela fala assim, se eu não me engano o seu negócio não depende do seu humor, ou não pode depender do seu humor. E quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu pensei assim, faz sentido, é isso aí.
Só que eu nunca tinha raciocinado a fundo sobre essa frase. E eu teve alguns dias desse desafio que essa frase me veio na cabeça, principalmente em um momento difícil. Que eu falei, o meu negócio não pode depender do meu humor. Então, dane-se se eu acordei capa virada, se eu acordei mal-humorada, triste por alguma coisa, eu preciso levantar e fazer o que tem que ser feito mesmo assim. Então, embora nos desafios vocês me veem sorridente, continuando, e é isso aí, bora pra cima, mas é porque é essa energia que eu preciso ter. Não para poder deixar bonito o desafio, mas para poder me motivar a continuar fazendo. Então, não é todos os dias que você vai estar animada. Boa parte deles, sim, mas não é todos os dias que você está animado. A única coisa que você precisa entender é que você precisa continuar mesmo estando no ápice da sua alegria ou não. A Thalita Lemes perguntou: o seu app de delivery tem motoboy ou é à parte? Vocês perguntam muito isso todos os dias lá nos vídeos diários do desafio. Eu uso a plataforma do Goomer. Se eu não me engano, eu acho que é Goomer Go Soluções para Delivery. Alguma coisa assim. Mas é o Goomer. E não, eles não têm motoboy. O motoboy que eu tenho é à parte. Eu contrato ele, pago ele à parte. E ele faz as minhas entregas. Mas o Goomer não tem motoboy. Eu uso o Goomer apenas para poder fazer gestão dos pedidos que saem. E ter um cardápio digital para os meus clientes acessarem e fazer pedido. Mas o motoboy, eu que pago. E o Goomer também é pago, viu? Acima, se eu não me engano, de 30 pedidos no mês, você precisa pagar um plano a partir de 59. 59 se você assinar o anual e 99 se você assinar mensal. A Amâncios Confeitaria perguntou: você tem alguém que te ajuda na gravação? Mais ou menos. Às vezes, quando tem alguém disponível aqui, por exemplo, às vezes o Leonardo, meu namorado, ele tá aqui comigo, e aí eu falo assim pra ele, grava isso aqui pra mim rapidinho, eu vou fazendo isso daqui e você grava. Às vezes, as pessoas me ajudam com isso. A minha irmã, às vezes, também tá aqui em casa e aí ela me ajuda, mas não é sempre. Eu não conto com a ajuda dessas pessoas. Se elas estão aqui e estão disponíveis para me ajudar, elas me ajudam. Caso contrário, eu faço tudo sozinha. Pego um tripé, coloco o celular no tripé e vou me virando da forma que dá. Eu sempre fiz assim e vou fazer assim por muito tempo, enquanto a Chocoper não tiver uma equipe de marketing, enfim. A Cristais Galáxia perguntou: já fingiu sair vendas para que as pessoas olhassem e incentivassem a comprar? Lá no meu início, em 2022 mais ou menos, logo quando eu estava começando, teve sim alguns momentos que eu postei fotos assim, tipo, de algumas sacolas e fiz um bumerangue, tipo assim, pedido saindo, sabe? Aqueles bumerangues assim, como se esses pedidos fossem para delivery. Só que logo quando eu postei assim, me deu um sentimento um pouco ruim, porque querendo ou não, você está mentindo para a audiência, mesmo que não há um contexto de maldade nisso, eu me senti um pouco mal. Eu falei, pô, não, isso não é muito legal, eu tô mentindo, enfim. E embora isso possa ajudar, querendo ou não mostrar os pedidos saindo, ajuda muito nas vendas, porque mostra que as pessoas estão comprando e incentiva outras pessoas a comprar, hoje eu não aconselho fazer isso para fazer marketing e ter vendas. Depois de ter estudado também muitos outros cursos e entendido melhor sobre marketing, eu compreendi que existem várias outras maneiras de você fazer um marketing do seu produto e incentivar as pessoas a comprarem, que não seja mentir que você está vendendo. Então, lá no meu início eu já fiz isso, me senti muito mal e não fiz mais isso. Foi onde também eu busquei aprender mais sobre marketing e outras formas de mostrar os meus produtos ali para as pessoas sentirem vontade de comprar. E assim, se você tem um pedido só, não é vergonhoso você postar um pedido. Entenda que é de pouquinho em pouquinho. Pode ter sim um pedido, amanhã vai ter dois, aí você posta dois, depois vai ter 7, você posta 7. Você precisa começar. Mas eu não defendo essa ideia de, pelo menos hoje, eu não defendo mais essa ideia de você ir lá, postar muitas sacolas, fingir que tá saindo pedido sem estar saindo. Uma forma, inclusive eu falei isso lá no Instagram, uma forma muito boa de você divulgar o seu produto é você mesmo. Você precisa ser a maior fã e consumidora declarada da sua marca. Então, enquanto não tem pessoas comprando, mostre para as pessoas o porquê que elas devem comprar, que é muito bom e que você é a prova viva de que isso é muito bom. Essa é só uma das milhares de formas que você pode ter aí de mostrar o seu produto e gerar desejo nas pessoas.
Bom, então essas foram as perguntas que eu recebi lá no Instagram. Semana que vem eu acho que eu vou trazer mais perguntas. Comentem aqui também o que vocês querem saber sobre o desafio que eu posso trazer no próximo vídeo. E agora, bora aí para semana 4, semana 5 e semana 6. Tem mais 3 semanas para o desafio concluir, que ao todo são 40 dias. Tem mais 3 semanas, mais ou menos 2 semanas e uma beiradinha. Não chega a dar 3 semanas completas. E bora trabalhar, que tem muita coisa para alcançar. Tem metade da meta do faturamento, tem meta de cliente, meta de feedback. Bora aí alcançar todos esses números. Eu acho que o desafio, mesmo que a gente traz as metas, ele vai além de números. Então, a gente começa mirando em números ali, porque é o que a gente tem para nortear. Ah, quero atingir tanto de faturamento, quero fazer tanto disso. Mas quando a gente tá no processo, a gente vê que é muito além disso. Então, eu tô muito feliz com os resultados que eu já tenho hoje. Se o desafio acabasse hoje, eu já estaria, assim, muito, muito, muito feliz e 1000 vezes melhor do que a Sábila que começou o desafio. Porque não é só sobre números, mas são as coisas que você vai fazendo diariamente, as pequenas conquistas que às vezes não são tangíveis. Por exemplo, eu trouxe um marco de feedbacks. Não é muito tangível isso. Ah, a cliente falou que minha coxinha é muito boa. Isso não é um número, digamos assim. Mas são essas pequenas coisas que vai deixando a gente mais realizada sobre o que a gente faz, entendendo que a gente está no caminho certo. Os erros também são indispensáveis, porque a gente olha para eles e fala, pô, errei isso daqui. Eu acho que dá para melhorar, para fazer isso aqui melhor. E, enfim, é isso. O desafio é maravilhoso e eu estou muito feliz com o movimento de confeiteiras que a gente está criando aí, de confeiteiras recomeçando, confeiteiras começando pela primeira vez. Vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a empresa de vocês. E é isso aí, bora trabalhar muito, correr atrás do que é nosso e até o próximo vídeo. Beijo!